Comentar com vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza, sobre o Manuel Machuca, né, que é o jogador do União de Santa Fé, que o Fortaleza está interessado em contratar. É jogador que pode atuar pela ponta direita, jogador que pode também entregar qualidade pelo setor esquerdo. É um jogador que pode eventualmente ser colocado no corredor central também, atuando como um camisa 10. É um jogador que eventualmente pode até mesmo trabalhar como um falso 9, né? Ele é muito pequenininho, no caso seria aquele 9 de mobilidade, aquele 9 que abre espaço, né? É um jogador, gente, por excelência, que consegue jogar muito bem as costas de um camisa 9. Esses jogadores também podem ser, em alguns momentos, um falso 9. O Messi, por exemplo, talvez seja o melhor falso 9 que temos ainda no futebol mundial, né? Ou que já tivemos no futebol mundial. Talvez neste momento ele não execute tanto este papel de falso 9 com o brilhantismo que já executou em outros momentos, mas quando atuou com essas funções, desempenhando essas funções, o Messi certamente foi um exemplo de falso 9 no futebol mundial. E o Messi é o cara que tem mais ou menos a estatura do Manuel Machuca. É jogador da canteira mesmo do Tatengue. Fico aí muito curioso, né, sobre a razão pela qual o Fortaleza agora só olha para clubes de Santa Fé, principalmente o União, Clube Atlético União de Santa Fé, o Tatengue, né? De qualquer forma, gente, o que importa bem mais é o fato de que o Fortaleza está de olho no jogador e se esse jogador é ou não interessante, se esse jogador pode ou não ser interessante para a equipe do Leão. E nesse sentido, acho que talvez a gente consiga aí concluir pelo fato de que, de fato, o jogador é interessante, pode ser muito interessante para o Fortaleza. Fique comigo até o final desse vídeo. Antes disso, só lembrar para você que curte uma aposta esportiva, que esse vídeo tem um patrocínio da UANXBet, para você que curte, tá, gente, uma aposta esportiva, tá? Se você curte, já está inscrito, usando meu link, use e abuse de apostar via UANXBet, tá? Se você não conhece, usa o link que está na descrição desse vídeo e no comentário fixado para você se cadastrar. Quando fizer, coloque também o código promocional ONEXJOSA, que é um código identificador que mostra para eles por que você chegou lá na casa de aposta, tá bom, gente? Aí de quebra, eles vão continuar apoiando aqui o meu trabalho, beleza? Ok? Então, fechando parênteses e voltando a falar então do Emmanuel Machuca, que é um jogador muito pequenininho, né? 1,70 m, 23 anos, um jogador, como eu disse, da canteira do Tategue. É um jogador que esperava-se muito dele quando ele estava trabalhando na base, em virtude de ser um driblador por excelência, né? Só que é um jogador que sente um pouco ali o peso da camisa, quando ele sobe para a equipe principal, não consegue apresentar uma resposta tão positiva, e ele demora um pouco para apresentar na equipe do União a mesma qualidade que ele apresentava quando estava na base, né? Só que parece que neste momento, nessa última temporada, o Machuca conseguiu sim retomar a qualidade do jogo dele que ele apresentava quando estava na categoria de base. Ele conseguiu nessa temporada, e está neste momento também fazendo isso, jogando uma bola muito refinada, gente. É um jogador que carrega muita equipe, é um jogador que consegue apresentar soluções ali no terço final. É um jogador da bola parada, é um jogador do escanteio, é um jogador da cobrança de falta, é um jogador que tem um arremate muito interessante de média e longa distância, né? Não em virtude de ser um arremate muito forte, mas um arremate muito colocado. Curiosamente, e aí é um efeito colateral, algo que o Machuca precisa evoluir, ele tem uma finalização dentro da área que precisa de evolução, precisa de mais cuidado, precisa de mais tratamento, né? Em algumas situações, inclusive, o Machuca, ele prefere fazer o passe do que arrematar para o gol. E isso mostra que o jogador precisa ganhar um pouco mais de confiança naquilo que ele fazia muito bem quando ele estava na base. Essas coisas costumam acontecer, fazem parte do processo de maturação do jogador. E o Machuca já apresentou muita evolução e muita maturação desde quando ele chegou ao time principal, ao elenco principal do União de Santa Fé. O que o jogador mostra, portanto, é que ele tem aí um potencial de evolução muito grande, e de fato ele tem, mas que de fato ele pode entregar sim algumas características interessantes que ainda estão ali no seu futebol, mas que ainda não foi para dentro de campo, né? Ou seja, é aquele jogador promissor do qual a gente pode ter uma confiança plena confiança de que ele vai sim realizar boa parte daquilo que ainda não realizou, boa parte do potencial. Ou seja, é um jogador que pode sim gerar expectativas nos torcedores do Fortaleza, porque ele pode sim entregar muitas dessas expectativas. O Machuca é aquele jogador que
pratica um drible muito bom para quebrar linhas de marcação. Então, diante daquela defesa muito bem fechada, o Machuca é esse jogador que com o drible consegue perfeitamente quebrar essa linha de marcação, se apresentando às costas ali da zaga, diante do goleiro para arrematar, para passar, para assistir, para pré-assistir, para fazer o gol, gente. Né? Então ele tem esse drible e nesse sentido lembra quem? O Moisés, que o Fortaleza perdeu e que não tem outro lugar. Bom, o Machuca é um jogador que joga prioritariamente pelo setor direito, o mesmo do Marinho, né? Só que ele também consegue jogar pelo setor esquerdo, tá? Ele joga pelo setor esquerdo, como eu falei, ele pode ser colocado ali pelo corredor central. Em algumas situações pode até ser colocado como falso 9. Mas eu acho que as principais aí funções dele é pelo setor direito, né? E também pelo setor esquerdo, nos dois lados do campo. Por quê? Porque é um jogador que tem não é que ele seja muito veloz, gente, veloz, sabe? Mas a velocidade dele é uma velocidade de qualidade, sabe? Aquele cara que quando ele aciona a velocidade, coloca a velocidade no jogo, essa velocidade tem muita qualidade, porque embora não seja um absurdo de jogador veloz, é um jogador muito hábil, que consegue driblar em velocidade. Por isso que a velocidade dele é qualificada. O Guilherme é um jogador que tem certa velocidade, mas não é tão qualificado assim quando está correndo, sabe? É um jogador que não consegue praticar dribles com muita eficiência quando está correndo, quando está em velocidade. Exceto aquele drible, né, longo, o Machuca, ele consegue praticar um drible curto daquele tipo que a bola continua colada no pé do cara, gente. Sabe aquele jogador que na várzea você fica com raiva? O cara dribla todo mundo, o cara consegue driblar, o cara consegue passar por todo mundo. Você fala assim, por mim ele não vai passar. E ele passa, gente. Você sabe que o cara gosta de colocar aquela bolinha ali entre as pernas. Então aqui não vai acontecer, não vai mesmo. Eu na várzea era assim, não vai passar de jeito nenhum. E passava, gente. Entende? É isso. E dá raiva disso, dá raiva do jogador com essa habilidade. O Machuca é esse jogador com esta habilidade. Ele pode ser interessante para o jogo de contragolpe do Fortaleza. É aquele jogador que, quando pega essa bola, não somente a conduz, acho que com muita relevância, mas também é um jogador que consegue fazer esse passe. É um jogador que quando está ali no corredor central, né, e ali no balão de meio de campo, ele pode não somente conduzir essa bola, mas ele pode também acelerar o jogo com um passe em profundidade, que ele o faz com certa categoria. Também é um cara que está aprendendo a fazer muito, não aprendendo, não está executando muito essas inversões de jogo, que acho que também pode ser muito interessante para quebrar a expectativa das linhas defensivas dos times adversários, né? Então é um jogador que conduz muito bem, é um jogador que está fazendo muitas inversões ultimamente, é um jogador que tem um passe em profundidade bom, é um jogador que tem uma capacidade muito boa de gerar qualidade na associação com outro, né, colega de equipe, quando o Fortaleza estiver no terço final. Bola para o Machuca é bola de segurança no sentido de construir ali uma jogada definitiva, né? Uma jogada matadora, né? Por quê? Porque ele consegue não somente atribuir qualidade para essa relação, né, essa associação com outro jogador que está perto dele, mas ele também consegue driblar, se apresentar à frente, às costas, na verdade, da marcação, como eu já falei aqui em outro momento, arrematando, ou assistindo, ou pré-assistindo, né? E também ele pode perfeitamente recuar, né, driblar, e aí ganhar na verdade, não recuar, mas fazer o drible, e aí ganhar uma falta, e falta que ele cobra muito bem. E que outros jogadores do Fortaleza, como o Crispim, caso esteja em campo, né, também possa executar muito bem e aí fazer o gol. Então é um jogador interessante que entrega muitas coisas para a equipe. Ele entrega bola parada, ele entrega condução em velocidade e com qualidade, ele entrega dribles que quebra linhas de marcação. É um jogador que tem ali uma capacidade também, embora não seja muito forte fisicamente, é um jogador que tem uma capacidade também de gerar cadência. É um jogador que acelera e para em momentos muito importantes. É um jogador que usa muito o corpo também para driblar. E nesse movimento corporal, ele também gera uma orientação. É um movimento de orientação para os seus colegas, né? Então, o Machuca é um jogador que, em teoria, pode sim ser um bom reforço para o Fortaleza, né? O Fortaleza fez uma tentativa inicial. A equipe do Tateng negou, né? Não aceitou. Né? A equipe tem ali um valor ali muito alto o valor que a equipe propôs para o Fortaleza. Na minha opinião, Alex Santiago, você está aí, né, neste momento aí um pouco afastado, né, com várias questões provavelmente da sua vida profissional, né, eu entendo isso, respeito, mas se um cara como o Alex pegar um avião e baixar lá em Santa Fé, gente, do jeito que ele é competente, ele consegue vender muito bem essa imagem aí do Fortaleza para a União, Fortaleza contratando e deixando um
percentual com a equipe do Tatengue, acho que dá para ter negócio com tranquilidade. Então, é o tipo de contratação que quando um clube dificulta muito, você manda um emissor ou manda um homem forte do futebol que ele resolve. Ou seja, mas esse cara tem que saber vender imagem, tem que saber conversar, tem que saber apresentar o clube que quer contratar o jogador. E neste caso, nada como o Alex Santiago para fazer, por exemplo, para finalizar essa negociação, né? Então, na minha opinião, em teoria, é um jogador que chega assim para ser muito interessante para o Fortaleza, e se der certo mesmo, e se adaptar e der certo, o Fortaleza pode ganhar um bom dinheiro com ele no futuro, porque também tem um percentual de um potencial de negociação muito importante para o futebol europeu, e até em virtude disso é interessante que alguém vá lá tentar contratá-lo. Por quê? Porque o jogador, quando ele sai do Brasil para o mercado europeu, ele sai com um valor muito mais alto do que do mercado argentino. Razão, porque se o Fortaleza deixar um percentual ali com a equipe do Tatengue, né, e o jogador vindo aqui para o futebol brasileiro, para uma equipe estruturada como Fortaleza, ele pode ser negociado futuramente por muita grana para o futebol europeu, e também até a União de Santa Fé ganharia com isso daí. Então, na minha opinião, em teoria, portanto, um jogador muito bom para o Fortaleza contratar, o Emmanuel Machuca, né? Tá bom, gente? É isso, meus amigos. É isso.